Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Lembrar uma coisa primeiro, o Evangelho de Lucas, ele não é cronológico. Os acontecimentos são colocados em ordem moral, não em ordem cronológica. Então, por exemplo, nesse mesmo capítulo que nós estamos aqui, capítulo 3 de Lucas, aparece João batizando, e de repente entra aqui no versículo 19, sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras, ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Mas isso não vai acontecer aqui, isso vai acontecer bem depois. O versículo seguinte ao 18, em ordem cronológica, seria o 21. Mas ao longo desse evangelho nós vamos encontrar várias passagens também tiradas da ordem cronológica e ajuntadas, reunidas numa ordem moral. Então é bom entender isso, para a pessoa não se perder e falar, mas o que aconteceu? Interromperam o batismo de João Batista para João ser preso, mas ele aparece de novo aqui para batizar Jesus? Tem alguma coisa errada aqui? Sim, está errada no sentido de que não é para ler aqui em ordem cronológica. E quando nós vamos, quando a gente fala do Rio Jordão, realmente o Rio Jordão representava a morte, representava também a divisa para entrar na Terra Prometida. Então, para um judeu entrar na Terra Prometida, ele passava pelo Rio Jordão. E eles passaram, quando saíram do Egito, eles passaram a pés secos, porque as águas do Rio Jordão se amontoaram de um lado, então com Josué à frente com Moisés, né, à frente deles, eles conseguiram atravessar o Jordão a seco, assim como tinham atravessado o mar na saída do Egito. Então, dentro da ordem profética do Antigo Testamento, nós temos a partida do Egito, que é uma figura da libertação da escravidão do diabo, de Satanás, que é ali representado por Faraó. Uma vez liberto da escravidão, o povo hebreu cai num deserto, onde não existe nada e nem ninguém para ajudá-los, a não ser o pão que desce do céu, a proteção da coluna de fogo à noite por trás deles, e também da coluna de nuvens, né? E aí então eles atravessam o deserto. Só que eles levariam 13 dias para atravessar o deserto e levaram 40 anos, por causa da incredulidade, para que toda aquela geração que não creu que eles poderiam ter entrado na terra e conquistado a terra, segundo a palavra do Senhor dada a Josué, toda a geração que não creu morreu no deserto, não poder entrar. Então isso nos fala da incredulidade também, e é repetido lá na carta de Paulo aos Coríntios. Mas quando eles vão entrar, a geração que sobra então, os que tinham nascido depois daquela geração que duvidou, eles passam o Jordão. Mas o Jordão, como é um símbolo de morte, para um judeu, a única maneira de entrar na sua promessa era através da morte, então, né? Porque daí, do lado de lá do Jordão, haveria a terra prometida, que mana leite e mel. O problema é que muitos cristãos adotaram essa figura, essa imagem, né? Essa figura de linguagem, e também esperam encontrar com Jesus na morte. Então, tem até um hino muito bonito. Meu lar além do Jordão, Rio lindo, Senhor, eu quero ir através dos prados
fala da passagem do Jordão, da passagem de um crente pela morte. E realmente o crente passa pela morte para entrar na presença do Senhor. Porém, temos uma revelação mais fresca, vamos dizer assim, né? Que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, aprendemos pela revelação do mistério que foi dado ao apóstolo Paulo, que apenas os mortos em Cristo, quando Cristo vier buscar a sua igreja, os mortos em Cristo serão ressuscitados, porém os vivos serão transformados, sem passar pelo Jordão da morte. O crente hoje passa pelo Jordão da morte, porque o Senhor não voltou ainda para arrebatar sua igreja. Mas muitos não passarão pelo Jordão da morte, por esse simbolismo do Jordão representando morte antes de entrar na pátria celestial. Então, sim, o Jordão representa a morte, lembrando também que o próprio batismo representa a morte, a própria saída do Egito, passando pelo fundo do mar, representa a morte também. Então nós temos muitas figuras na Bíblia representando morte, porque morte é efetivamente a maneira de se entrar na vida. E a grande vantagem que hoje nós sabemos, né, que os judeus não sabiam, que muitos cristãos ainda não sabem, a grande vantagem é que um morreu por nós. Um morreu por nós, Cristo. Então, quando estamos em Cristo, já estamos mortos para aquele velho homem. Já somos considerados por Deus mortos, embora nossa carne ainda esteja ativa em nós. Mas, aos olhos de Deus, passamos pela morte quando cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Já fomos vistos... Eu não sei, eu não convidei nenhum de vocês para o meu enterro, né? Mas eu fui enterrado há 40 e poucos anos atrás, quando conheci a Cristo como meu Salvador. E agora nós vamos encontrar o Senhor Jesus passando pelo batismo, aqui em Lucas capítulo 3, mas realmente o batismo dele é diferente do batismo daqueles que estavam ali se arrependendo dos seus pecados e confessando os seus pecados. Por que é diferente? Porque ele não tinha pecado. Ele era incapaz de pecar. Ele jamais pecaria. Alguns cristãos que dizem que o Senhor poderia pecar, eles não entendem o seguinte: se ele pecasse, quem morreria por ele? Quem morreria para resgatá-lo do pecado? Não teria outro. Ele é o topo da linha, é o fim da linha. Ele não tem outro para morrer. E quando normalmente falam, né, que ele poderia ter pecado, usam aquela passagem lá de Hebreus. Em tudo, a nossa semelhança, né, foi tentado, porém sem pecado. Então fala assim, tá vendo? Ele também foi tentado como nós somos tentados. Viu aí? Mas só que ele não pecou, não é isso que está dizendo ali. Ele foi tentado à parte o pecado, ou seja, o pecado não tinha participação naquela tentação que ele sofreu ali. Percebe? E nós, quando somos tentados, nós temos um eco em nós. Nós temos uma resposta em nós, que responde à tentação, que corresponde à tentação. Ele não tinha. Mas então ele vai ser batizado aqui por João, no capítulo 3, versículo 21, aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui, olha que interessante, que o Espírito Santo desce em forma corpórea, ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E quem mais? Tinha uma terceira pessoa ali. Quem era? O próprio Senhor Jesus. Então nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqueles que tentam negar a Trindade teriam que arrancar esse versículo daqui, porque aqui está representada sim a Trindade. Mas não tem a palavra Trindade na Bíblia. Não tem, e daí?
Então vamos falar que aqui são representados o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pronto. Resolveu o problema? Resolveu? Então, tá aí. Não queira discutir, que na Bíblia não tem a palavra inferno. Aparece nesses textos mais modernos, mas não existe no texto original inferno. Existe lago de fogo, existe Sheol, existe Hades, com significados diferentes. Mas nós sabemos que o final é o lago de fogo. O inferno seria o equivalente ao lago de fogo. E uma diferença aqui, clara também, que lá quando o povo todo se batizava, eles eram batizados confessando os seus pecados. E aqui você não vê isso no Senhor Jesus. Aqui ele ora, no versículo 21. Foi batizado, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então é diferente a atitude que ele tem aqui diante desse batismo, porque ele não podia confessar pecados, porque ele não os tinha, ele não era pecador, não pecava, não podia pecar, o único homem santo que pisou nesse mundo aqui, sem pecado, absolutamente livre de toda mancha de pecado, porque assim tinha que ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como eram os cordeiros que eram oferecidos em sacrifício. Eles não podiam ter mancha, eles não podiam ter um olho cego, ou uma perna quebrada, ou um problema na pele, eles não podiam ter nada, tinham que ser cordeiros perfeitos para serem usados no sacrifício. E assim, esse é o nosso Cordeiro, que veio perfeito, porque ele veio da parte de Deus Pai, que enviou o seu Filho ao mundo para morrer. Morrer primeiro para tirar o pecado do mundo, segundo, pelos pecadores, para salvar pecadores. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.